Boa noite. Então estou aqui pontualmente, 20 horas, até me atrasei um pouquinho, 20 horas e 1 minuto para mais uma live. Rome Lier, seja bem-vindo. Hoje botei um filtro aqui, que não deu tempo de me maquiar. Vou colocar o título aqui da nossa live, que a gente vai falar com uma pacientinha que teve câncer de mama, jovem, menos de 40 anos, congelou óvulos e ela vai nos contar como é que foi o diagnóstico, o tratamento, a decisão de congelar óvulos. Ela usou uma touca de crioterapia também para não perder o cabelo. Vamos ver o que ela conta sobre isso também. Inajara, Bela Vista, tudo bem? Muito obrigada pela presença. 50 tons de outubro rosa. Bruna, seja bem-vinda. Jennifer, tudo bem? Eu quero que vocês me contem se vocês acham que ainda é legal fazer live ou se já passou esse momento, que agora as pessoas já voltaram a trabalhar e talvez não tenham mais tempo de live, ou já estão cansadas de lives. Me deem um retorno aí, se vocês acham que eu devo continuar fazendo a live, as lives ou não. Quero saber de vocês. Ó, a Marja entrou aqui, fala para participar desse bate-papo. Vamos aguardar que ela tá conectando aqui. Oi, Marja, tudo bem? Olá, tudo Seja, bem? seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo teu contato. Na verdade, a Marja que me contatou. Vamos fazer uma live sobre o Outubro Rosa. Ela que teve o diagnóstico, então ela é muito corajosa, né? Tá expondo a sua história para alertar e ajudar outras mulheres também. Então, parabéns, Marja, pela tua iniciativa. E eu sei que, além dessa live, a Marja participou esse mês de várias entrevistas na TV, na rádio, em outras lives, né, Marja? Exatamente, Anda, muito obrigada pela oportunidade, pela sensibilidade com o tema. Essa campanha, até 2017, eu achava que era um. Oi, Eva. Pior que tá trancando aqui um pouco a conexão. Que pena que cortou. Ela estava falando aqui que até 2017 ela achava essa campanha, acho que não tocava tanto ela, a campanha do Outubro Rosa, né? Mas que depois do diagnóstico ela saiu agora e deve estar entrando em breve. Então, acho que depois do diagnóstico tudo mudou e eu sei que a Maja, por um tempo, ela tinha vergonha desse diagnóstico, negou, não, por um tempo ela não quis fazer o tratamento proposto, não aceitou, e tinha vergonha, né, de falar que estava com câncer de mama. E agora, né, veio com tudo, né? Tipo, assumiu o diagnóstico e tá aí falando, botou a boca no trombone, como se diz, e tá, como eu falei, participando de lives, de entrevistas para ajudar aí o pessoal, as outras mulheres, né, a alertar da importância do diagnóstico precoce, falar sobre o que ela passou, né, como é que foi aceitar esse diagnóstico, aceitar o tratamento. Espero que ela volte aqui. E uma pessoa tão jovem, né? Um processo bem doido, assim. Eu acho que a Marja devia ter 35, 37 no máximo,
quando teve esse diagnóstico, estava cheia de planos, estava estudando para concurso público, aí de repente vem algo assim e muda toda a vida da pessoa, né? A gente está sentindo isso também com a pandemia, mas um diagnóstico de câncer de mama também é chocante, impactante, muda a vida, muda os planos, tem que cuidar mais de si, dar um tempo. E eu já vi pacientes falando também que tinham a impressão que o mundo delas tinha parado. Que agora na pandemia todo mundo parou, mas a mulher que tem o diagnóstico e tá cheia de planos, ela tem que parar e tá vendo daí as amigas dela casando, tendo filhos, entrando em concursos públicos. Oi, Marja, tenta entrar aqui de novo. Ah, ela mandou aqui, tá. Fiquei falando e não vi que ela já tinha solicitado a entrada. Vamos ver, torcer para que a Marja consiga. Oi, Marja! Caiu! Nossa! Vamos ver. Aí, Espero que agora vamos. a gente consiga Exatamente. ouvir de ti, que estamos ansiosos por saber, queremos saber tudo. Então, até 2017, tu achava a campanha do Outubro Rosa indiferente, era indiferente para ti. Sim, eu Era achava isso? um exagero e achava que não me dizia respeito a mim, porque eu não tinha 40 anos, e achava que tinha uma vida perfeita, porque cuidava da alimentação, ia na academia, ia ao médico uma vez por ano, fazia os exames, mas mamografia e ecografia eu achava que era um exagero. E eu guardava na minha gaveta os exames. Então eu achava que, As assim, ó, requisições. as requisições eu guardava de mamografia e ecografia. Guardava. E aí nas férias de 2017 eu tinha uma prova, então eu tirei férias para estudar, para ficar bem focada para tal concurso. E aí era num sábado e eu estava resumindo a matéria, dando uma última revisada e fui fazer uma oração. E aí no que eu baixei, pedindo que Deus me mostrasse o que eu não enxergaria, né? Que me desse uma visão além. Aí no que eu baixei, o antebraço tocou na minha mama direita e eu senti um nódulo. Aí rapidamente eu fiquei muito assustada, meu mundo caiu e pedi a Deus que me desse condições de fazer a prova, porque eu vinha estudando há 5 anos, né? Muito focada. E aí consegui fazer a prova e na segunda-feira disse a Deus que eu ia me voltar para isso. Aí comecei aquela busca, né, por médicos, por vários médicos, e até que veio o diagnóstico. Inicialmente eu não acreditei, eu queria conseguir a reversão, queria reverter, não me passava na minha cabeça que eu teria que passar por um tratamento como tão penoso como uma da quimioterapia, né? A quimioterapia, e não só isso, a cirurgia, e não só isso, de repente não ter cura, né? De repente vir aí até falecer, porque perdi muitos amigos, perdi conhecidos, o trabalho, perdi familiares, não próximos, distantes, como Dindos, e não imaginava, assim. Sim, Meu mundo todo caiu mundo teme, quando eu né? Não, descobri. tem pessoas que não podem nem ouvir a palavra câncer, né? Já tremem na base, já ficam apavorados. E como também é difícil, né, Marja? Daí, de repente, um diagnóstico novo aí, e é uma equipe multidisciplinar que trata, tu vai no ginecologista, daqui a pouco já vai no mastologista, aí já vai num oncologista. E no teu caso, tu foste ainda numa especialista em reprodução humana, aí são tantas informações, coisas que tu nunca ouviu falar, a pessoa fica bem desbaratinada, às vezes perde informações que o médico falou, mas daí chega em E casa a e já gente não não tem lembra tempo. mais. E enquanto você Sim, está é a indo em correria. vários médicos, Exato. enquanto você está indo, o câncer está se expandindo, entende? Então, E não dá
não dá para perder tempo, é perder tempo ficar procurando mais de um médico na mesma especialidade. Você tem que focar no tratamento. Tu sabes muito mais do que eu falar dos protocolos, que são protocolos mundiais, acredito. Então, eu ia no médico, ele me dizia a mesma coisa que o outro em função desses protocolos, né, que eles seguem. Então, por que isso? Eu queria reverter. Então, no primeiro momento, não façam isso. Eu quis repetir a biópsia. Nesse interim, eu cuidei da minha alimentação. Eu tô com câncer em função dos agrotóxicos. Coloquei na minha cabeça isso inicialmente. Comecei a fazer, troquei toda a minha alimentação, ficou totalmente assim, natural, vegana, tirei a carne. Orgânicos? Orgânicos, exatamente. No primeiro momento, eu queria essa reversão. Eu estava desesperada, porque eles me falavam tudo que eu ia ter que fazer. Ai, tu vai ter que tirar a mama, tu vai ter que passar por quimioterapia. E aquilo, para mim, era o fim. Então, eu repeti a biópsia. Não façam isso, tá? Eu repeti a biópsia. Nesse interim, eu fazia muito jejum. Eu fiquei assim só no suco verde, não façam isso, tá? Mas eu tinha coloquei na cabeça que eu ia conseguir, através disso, reverter. Então, o que aconteceu? Se expandiu o câncer, foi para axila, e eu acabei tendo que tirar até um pedaço maior, além da mama, né? Tive que tirar um pedaço, depois foi difícil para cicatrizar, não tinha pele, porque ficou muito esticado, eles tiveram que tirar realmente bastante coisa. Então, isso fica a dica aí, né? Não percam tempo, façam mesmo, façam o tratamento rápido. É aquilo, é aquilo. E eu só consegui parar, assim, porque eu estava transtornada. Eu só consegui ter direção, Fernanda, depois que... Desculpa, doutora Fernanda? Não, capaz, pode me chamar de Fernanda, porque até antes de tu seres minha paciente, tu era minha amiga também, né? Nós temos uma amiga em comum e que foi através Sim. dela que tu me procuraste, acredito. Então pode Sim, e me chamar muitas... de Fernanda, não tem problema nenhum. Tá bom. Então, eu estava desesperada com aquela bomba para assumir, só que eu não tinha condições, assim, e eu não tinha maturidade para aquilo. Então, eu Aqui tem peguei um e fui em comentário, ó, várias Márcia. religiões. Uhum. Ó, tem uma fase de negação da doença, né? E realmente, Sim, isso até a gente estuda em psiquiatria também, são as fases do luto, né? Tem uma fase que é negação, depois vem a raiva, depois a pessoa tenta negociar e por fim vem a aceitação, né? Então, sim. é um processo bem conhecido, assim, em qualquer fase de luto, seja num diagnóstico de uma doença como um câncer, seja no luto mesmo, na perda de alguém, seja numa pandemia, seja em várias situações Uhum. assim chocantes que acontecem na vida, né? E isso que tu falaste, né? Uhum. Até a campanha da Sociedade Brasileira de Mastologia, eles estão enfatizando, né, que o quanto antes melhor. Quanto antes descobrir que tem câncer de mama, né, fazer o diagnóstico, mais chance daquela doença ser pequena, de ser um tumor pequeno. E aí melhora o prognóstico, melhora a chance de cura, né, da doença. Então, Uhum. realmente. E é bem comum também a gente ver pacientes que às vezes tentam algum tratamento mágico, né? Eu sempre acho que isso é bom, recorrer à fé, que eu sei que também tu recorreu bastante à fé, à alimentação, mas não deixar de fazer o tratamento médico recomendado, que esse é o padrão ouro, é esse que realmente tem chance de curar, né? As outras coisas vêm para ajudar, mas não perder tempo Exatamente. mesmo, como tu disseste, né? Mas a gente Uhum. sabe que Bom, é bem no difícil primeiro isso. momento, depois daquele diagnóstico, eu estava em busca dessas curas mágicas, como você falaste, e um dia, eu desesperada na frente de um altar, Uhum. eu pedi a Deus que ele me desse a cura, né? E aí Uhum. veio na minha cabeça, só um instante, meu Deus, só um instante.
Acontece, acontece. Vai lá atender que a gente fica aqui. Ó, as divas da alegria conectada na live. Ai, coisa boa. Vai atender e eu fico aqui, ó. Estamos na escuta. A fase da negação. Lia Casagrande. Boa noite, mulheres lindas e poderosas. Boa noite. Muito obrigada. Aí eu vou aproveitar aqui, ó. Se vocês acham que essa live é interessante, que pode ajudar alguém, por favor, vão no aviãozinho ali embaixo e encaminhem. E os coraçõezinhos também eu adoro receber, porque daí eu sei que a gente tá agradando. Né, Marja? As Divas da Alegria são de Marilice Carrer. Eu participei semana passada de um programa, foi muito legal. Elas fizeram vários depoimentos e várias chamadas. Muito importante a autoestima da mulher, né? Na maturidade também. Fica meu abraço a todas as Divas da Alegria, principalmente a Marilice Carrer, que é minha Dinda. Ela me ajudou bastante, né, nessa questão de autoestima, mas como eu estava falando, então eu fiz uma oração a Deus, pedi a cura. Nesse momento, Deus me falou que era para eu tirar todo tipo de mágoa do coração. Então, e depois disso, depois desse dia, eu consegui encarar, porque eu senti que eu precisava tirar essa mágoa, essa coisa ruim do meu coração e seguir no tratamento. Depois desse dia, eu tive condições de fazer o tratamento, eu tinha certeza que Deus estava comigo, e aí veio uma certeza, assim, de cura, sabe? Eu tinha que tirar isso do meu coração e fazer o tratamento, assim, com tranquilidade, com fé, que tudo ia dar certo. Eu ouvi esses dias o depoimento da Alessandra Padilha nesse programa aí, o Dia Rosa, e ela disse assim, que ela desde o primeiro dia ela acreditou, né? E eu fui a partir daí desse dia, eu tive muita fé e que tudo ia dar certo. Não quis me afastar do meu trabalho. Muitas pessoas dizem assim, ai, sai de licença, mas eu pensava o seguinte, eu moro sozinha. Eu disse, eu vou ficar em casa só pesquisando sobre a doença, né? E eu não recomendo que vocês façam isso. A gente tem que ocupar a cabeça, não é porque tu tem um diagnóstico desse que tu vai fazer a tua vida voltada a isso. Não. E esse é um capítulo grande, é um capítulo penoso, mas é um capítulo dentro da tua vida. Na tua agenda vai ter lá quimioterapia, mas vai ter outros compromissos. Então, encha a sua agenda de coisas boas. Leia um livro, fale com um amigo, cante uma música, sabe? Não fique assim pensando em coisa ruim, porque isso não faz bem, assim. Não faz bem. Com certeza, é uma boa dica, né? E o trabalho, quem gosta do seu trabalho e tá feliz, é um grande remédio mesmo, né? Sem dúvida. E, Mágia, mas então nos conta, tu fizeste daí a cirurgia, aí depois químio e rádio não precisou fazer. Eu fiz, exatamente, não precisou fazer a radioterapia. E agora, depois da químio, tu começaste a fazer o que a gente chama de bloqueio hormonal, certo? Exatamente. Com o tamoxifeno. Sim. Que esse bloqueio vai aí por uns 5 a 10 anos. Isso depende muito do paciente. É importante ressaltar também que cada câncer de mama é uma doença, não é tudo igual. Tem exatamente questões, né? Receptores hormonais, o tipo de oncotype que eles chamam, cada vez mais evolui, né, essa área da medicina, a mastologia, a oncologia, e é por isso também que as pacientes estão tendo um bom prognóstico, uma boa chance de cura, estão sobrevivendo mais, e com isso elas vão querer mais qualidade de vida também depois, né? É engraçado, mas sabe que tanto paciente gestante quanto paciente oncológica, todo mundo tem medo. Até os outros médicos que não lidam diretamente com esses pacientes, se uma gestante ou uma pessoa com diagnóstico de câncer chega na emergência com dor de cabeça,
todo mundo fica meio com medo de tratar, sabia? Não sei se tu Sei, notaste isso. sei, Aham. não notei contigo, notei um amor, um carinho muito grande. Me lembro que eu cheguei na clínica e tu disseste, ela é minha paciente, mas antes disso ela é minha amiga. E nesse momento do tratamento é um momento muito delicado, porque muitas pessoas têm um olhar sobre um paciente ou com um oncológico de muita tristeza, e eu não senti em nenhum momento que tu olhaste assim para mim, muito pelo contrário, senti que eu estava ali como amiga e me senti muito bem. E eu até agradeço a todos os médicos em função, fazendo meus cumprimentos, dando meus cumprimentos aí pelo Dia do Médico. Eu não tenho palavras, eu tenho certeza que se hoje eu sou uma pessoa melhor, é graças a muitos médicos que passaram pela minha vida aí nos últimos 3 anos. Sim, e é uma equipe multidisciplinar mesmo, né, Marja? Mas eu te acolhi porque eu também, né, fiz um fellow nos Estados Unidos de 2013 a 2015, que é na área de preservação de fertilidade. Então, a maioria das pacientes eram pacientes com câncer de mama, né? Justamente porque esse tipo de câncer, câncer de mama, é muito comum em mulheres, digamos, entre 30 e 40 anos, que estão ali no seu período fértil, que querem ter, ou já tiveram filhos e querem ter outros, ou ainda não tiveram filhos e pensam em tê-los no futuro. Então, por isso que durante o meu fellow, esses eram os meus casos do dia a dia, né? Era o que eu estava acostumada a lidar, a tratar. Claro que da parte, a visão da fertilidade, né? E isso é muito importante. Eu sei que tu recebeste perguntas, né, no teu Instagram sobre a esterilidade, né? Que isso, esse ano, esse Outubro Rosa, eu vi vários médicos falando a respeito de fertilidade, como já está tornando mais comum esse conhecimento, mas muita gente não sabe que a quimioterapia, seja para câncer de mama ou outro tipo de câncer, ela pode afetar a fertilidade da mulher, porque ela destrói os folículos. Inclusive, algumas mulheres podem até entrar na menopausa após uma quimioterapia. Claro que isso depende da reserva ovariana prévia dessa paciente, da idade, da medicação que vai usar, da quantidade de medicação. Então, tem vários fatores, né, que influenciam. E aí, tu foste, né, uma mulher que decidiste congelar os óvulos antes de fazer a quimioterapia. E o câncer de mama é interessante que a gente tem uma janela ali de tempo entre a cirurgia e a quimioterapia, que às vezes a gente pode fazer um ciclo de estimulação e às vezes até 2 dá tempo, que geralmente são 60 Sim, dias que entre a Fernanda, foi cirurgia e a muito quimio. importante. Na época, eu me lembro que eu fazia terapia. E o Sim. médico já tinha me dito, Marja, tu tem que congelar, tema de casa, tu vai congelar teus óvulos. E eu tava deixando passar. Então, quando veio essa sentença aí do câncer para mim, a primeira coisa que eu pensei foi dessa questão que eu já tinha decidido. E aí, por isso que eu acho importante, né, as pessoas se autoanalisar depois dos 35 anos, principalmente, a gente não se dá conta, passa muito rápido. E aí, de repente, tem tantas amigas aí que não conseguiram ter filhos e dá para congelar, né? Porque muitas Sim. vezes depois dos 35 ao 40 é que você tá naquela idade assim bombando profissionalmente, aí tu não encontra espaço e o tempo está passando e depois pode ser muito mais difícil, né, de você realizar esse sonho. Então eu já tinha debatido muito na terapia e isso era um tema de casa. Então essa parte o médico gostou muito que eu fiz, que eu fiz o congelamento e depois eu me falei com ele e ele muito bem. Assim estou mais aliviado, né? Tá. Porque E me diz uma coisa aí, o mastologista e o oncologista discutiram contigo
esse par Eu efeito avisei, sim, eu quimioterápicos? avisei. Antes disso, eu já tinha lido bastante. Inclusive, todo o teu currículo eu descobri não porque eu era tua amiga, eu descobri na internet pesquisando os profissionais aqui de Porto Alegre. E aí eu vi toda essa tua especialização, eu vi na internet pesquisando, Fernanda. Não foi assim, né? Não foi só a indicação da Aham. nossa amiga em comum. Não, não foi. Que Não legal, foi. que Eu bacana. pesquisei a fundo exatamente. Foi quando eu descobri, eu me deu um alívio, assim, sabe? Eu não acredito, Fernanda, Ela pode me depois que eu ajudar. fiz. Não, depois que eu fiz, como eu te disse, que eu pedi a Deus, assim, para me guiar, sabe? Parece que ele colocou as pessoas assim, ó. Ele já tinha colocado no meu caminho pessoas certas, sabe? Então foi Uhum. muito bom. Essa parte eu gostei bastante, foi bem, foi gratificante, foi uma parte positiva do tratamento, que é a preservação dos óvulos. Sim, e tem alguns mitos também, né? Porque na verdade a gente tem que induzir uma superovulação quando a gente vai capturar os óvulos, tanto para congelá-los ou para fertilizá-los numa fertilização in vitro. E aí o medo é de usar esses hormônios, que muita gente acha que é uma bomba hormonal, esses hormônios que a gente usa por mais ou menos 11 dias para induzir essa superovulação. Então, o medo é que esses hormônios possam prejudicar o câncer de mama, né? Já que o câncer de mama, muito deles, eles se alimentam de hormônios estrogênios e progesterona. E no tratamento da superovulação, a gente usa as gonadotrofinas, que são hormônios que saem aqui da hipófise, estimulam o ovário, e o ovário produz daí mais estrogênio. Só que a gente faz um protocolo com o letrozol, que é até um tratamento, uma opção de bloqueio hormonal. Tu está usando o tamoxifeno, mas uma outra opção seria usar o letrozol. Então, é um remédio usado para o tratamento de câncer de mama e que a gente usa para indução ovariana, ele também serve. Então, é um protocolo específico para quem tem câncer de mama. E os trabalhos mostram que não houve piora, né, no prognóstico, não teve maior recidiva, não prejudicou essa mulher de nenhuma forma quando a gente usava essas gonadotrofinas para estimular essa superovulação. Tanto fazendo só um ciclo, quanto fazendo 2 ciclos, que às vezes a gente tem a oportunidade de fazer 2 ciclos, por esse espaço de tempo que a gente tem entre a cirurgia e a quimioterapia. E o outro mito que se tem é que paciente com câncer de mama não pode mais engravidar, porque a gravidez também tem uma produção aumentada de hormônios, mas os trabalhos que são populacionais, com mais de 10 mil pacientes que tem na Europa, mostraram que também não prejudica de nenhuma forma as pacientes sobreviventes de um câncer de mama quando elas engravidam. E até tem esses trabalhos mostrou que tem uma tendência dessas pacientes que engravidam após um câncer de mama terem um prognóstico melhor do que as que não engravidam, né? Sim. Vocês entendem quando eu falo Uhum. prognóstico? Prognóstico, né, é a chance de ter recidiva, de ter metástase, né? Ou mesmo a vir a falecer por um câncer. Então, os desfechos foram melhor com as pacientes que engravidaram após um câncer de mama. Então, a gestação em si, ela parece ser protetora para o câncer de mama. Inclusive, um dos fatores de risco para câncer de mama são mulheres que nunca engravidaram. Vocês Sim, sabiam disso? eu sabia. A outra campanha que está tendo agora, nesse Outubro Rosa, é das pacientes refletirem sobre os seus fatores de risco, né?
E nesse Outubro Rosa, assim, desse ano maluco aí que a gente está vivendo também, a minha última live foi com uma mastologista e ela estava me contando que no Rio Grande do Sul se faz 300 mil mamografias por mês. E agora, durante a pandemia, Reduziu. foram feitos 60 mil. E mesmo agora, que já passou assim, o pior medo, o pior susto, não chegou nem a 100 mil. Então, na verdade, vai ter uma demanda que está represada, Maior. né? E Sim. aí, esse povo vai querer fazer nos próximos meses mamografia e talvez não vá ter lugar. Então, vai precisar de um mutirão aí da saúde para conseguir dar conta dessas mulheres que não fizeram durante, né, a Uhum. pandemia. E outra coisa que essa minha colega mastologista ressaltou, que é legal a gente ligar para as pessoas queridas e perguntar: e aí, já fizeste tua revisão ginecológica esse ano? Já fez mamografia, ecografia mamária, sabe? Cutucar ali as pessoas. E esses dias eu perguntei para minha avó, né, almoçando com ela tem 81, 82, e ela disse: não, mas eu não preciso mais fazer. Não é verdade, não tem limite de idade, porque ela tá super bem, né? Ela é uma pessoa que vive bem, que não tem nenhum. Tem os seus problemas de saúde, mas tá bem. Então, imagina ter um câncer de mama que pode fazer ela ficar doente, né? E é uma coisa evitável. Então, tem sim que continuar fazendo esse rastreamento aí de ir no ginecologista todo ano para ele palpar a mama, fazer mamografia, né? Não tem essa história aí, não. Não, tem que dar prioridade a esses exames, eu aprendi. Marja, e outra pergunta que tu recebeste, né, que as pessoas ficam curiosas, como é que é essa touca da crioterapia que tu usaste para não perder o cabelo durante a quimioterapia? Fernanda, eu busquei essa informação dessa touca, eu fiz uma pesquisa, descobri que uma amiga tinha usado no Rio de Janeiro e que essa touca teria aqui. Por que que eu achei importante? Ah, e vaidade não, é porque as pesquisas mostram que a pessoa ela enxerga a doença quando o cabelo cai, e aí muitas entram em depressão. Então, todo o meu tratamento foi assim, com uma visão ampla sobre tudo, sabe? Então, o médico me falou uma vez, assim como as pessoas sofriam com enjoo antigamente, não tinha o que fazer, atualmente tem essa touca e tu pode sim usar, né? Para muitas pessoas faz muito bem, é uma touca gelada, você coloca como um capacete, você coloca durante o procedimento da quimioterapia 1 hora antes e tira 1 hora depois. Você tem que colocar um cobertor, te aquecer, porque é uma touca gelada, e aí evita que a quimioterapia passe pela cabeça. Então, para mim foi válido, 40% dos meus cabelos caíram e eu consegui ficar com a maior parte. E para mim teve um reflexo muito bom assim na minha autoestima. Com relação com relação ao uso da touca, o que eu ia falar? Não era mentira. Ah, por que que eu pensei em usar? Porque muitas vezes o cabelo não volta a crescer, né, em algumas partes. Então, eu também observei isso. E com a touca, ele preservou e continuou crescendo normalmente. Aliás, começou a crescer mais. Ah, que maravilha! E tu compraste essa touca onde? Eu não comprei essa touca, eu usei numa clínica aqui em Porto Alegre, eu fiz o tratamento na Oncoclínicas. Eu descobri que em vários hospitais aqui em Porto Alegre tinham, né, disponibilizavam essa touca. Então você paga por sessão, né? Ah, Eu tipo fiz um 6 aluguel. quimioterapias, exatamente, tipo um aluguel. Eu paguei R$ 200 na época, por Por, sessão. por sessão. Isso, 200, 300, não me lembro.
E quantas sessões tu fizeste? 6? Eu fiz 6, exato, que necessitou a touca, 6. Ah, muito bem. Olha só que legal. O Dr. André Berger, que é um cirurgião que trabalha em Los Angeles, ele é urologista, está dizendo que está excelente a nossa live. E ele faz bastante cirurgia de câncer de próstata por robô. Então, ele está junto nessa luta aí de combate aos cânceres. E O Novembro Azul está aí. mês que vem Exatamente. é deles, né? O Novembro Azul. Exatamente. Exatamente. E câncer de mama também pode dar em homem, né? Eu fiquei sabendo durante Sim, o sim, tratamento. vamos. É verdade, vamos comentar isso. Claro que é bem mais raro, mas pode dar sim. E se alguém tem um parente homem com câncer de mama, o seu risco é bem maior também, né? De ter, de Exato. desenvolver a doença. Uma questão que me perguntaram se eu tinha um familiar com câncer de mama, com câncer, não. Eu fui a primeira na minha família. Na verdade, os cânceres de mama hereditários são 10%, então 90% vai ser ao acaso e vai ser aquela pessoa a primeira a ter a doença, né? E sabe que uma coisa bem Uhum. interessante que eu vou falar da minha área de fertilidade também, né? Todo mundo conhece uma mutação no gene do BRCA. Todo mundo talvez não conheça, mas vocês vão lembrar do caso da Angelina Jolie, que ela tem essa mutação, que ela perdeu mãe, avó, e essa mutação aumenta a chance da pessoa ter câncer de mama, de ovário, de próstata no homem, também está relacionada com câncer de intestino, cólon, câncer de vesícula, melanoma, uma série de. Essa mutação causa um aumento no risco de uma série de cânceres. Então, hoje em dia já é possível, se tu sabe que, por exemplo, se a Marja sabe que ela tem essa mutação, aí ela vai casar com uma outra pessoa, né? Com um homem, eles vão querer fertilizar esses, ou, né, fertilizar o seu próprio Naturalmente. óvulo, Sim. ou aqueles que ela tem congelado, vai formar o embrião, e desse embrião a gente já consegue biopsiar o embrião e saber se ele tem essa mesma mutação que a Marja tem. Olha que interessante, que evolução da medicina, da genética. E essa é uma grande também indicação de fertilização in vitro, porque daí a gente forma os embriões no laboratório e a gente consegue biopsiá-los e rastrear essas malformações, tanto malformações assim específicas de alguns genes, e genes que podem dar doenças graves ou câncer, como também cromossomopatias, que são tipo síndrome de Down, trissomia do 13, do 18, que são as mais comuns. As outras trissomias geralmente acabam causando abortamento espontâneo, né? Não vai adiante a gestação. Mas você sabia disso, Marja? Não, Não? não sabia. Não, dessa evolução aí, tanta não sabia. Muito bacana. E você chegou a Interessantíssimo esse assunto. É muito interessante. Eu Vocês cheguei a aí fazer um da casa exame. sabiam que a medicina já estava evoluída nesse nível? Vamos ver o que nos Não, respondeu. Tu chegaste a fazer esse exame, Maja? Porque eu, mulheres que têm câncer de mama com menos de 40 anos já também têm indicação de investigar mutações gênicas. Claro que os convênios eles autorizam, mas aí tem que ter um quadro mais florido, não só abaixo de 40 anos, mas como também ter história familiar. Claro que isso daí tem que passar por um geneticista, o geneticista que faz esse eu passei rastreamento. por um geneticista, sim. Passaste também? Passei, Marja, sim.
tu tá de parabéns, porque tu passou por toda uma equipe multidisciplinar, tu tiveste um ótimo tratamento e tu pesquisaste sobre a tua doença, sobre os Muito, sim. tratamentos. Muito legal, parabéns. Sim, pesquisei, Fernanda, porque eu pensei assim, da seguinte forma: como eu tive experiências com as pessoas, não adianta só tirar, ir lá, fazer uma cirurgia e tirar aquilo ruim de ti. Eu cheguei à conclusão que eu produzi aquilo dentro de mim. E que se eu continuasse naquela minha vida velha, ia continuar vindo a ter problema depois. Então, a partir desse momento, eu fiz a cirurgia, mas Deus me disse que eu tinha que morrer para aquela vida. Eu tinha que ser uma nova pessoa para ter chances. Porque acompanhei, perdi inclusive o ano passado uma amiga que não seguiu o caminho que eu segui, enfim. E para mim ficou claro, sabe? Que não adiantava só fazer o tratamento médico. Eu tinha que morrer mesmo para hábitos, bebida. Eu tirei a carne também da minha alimentação. Eu fiz inúmeras alterações. Eu mudei de cidade onde eu trabalhava. Graças a Deus consegui isso. Fiz muitas alterações, faço ainda todos os dias. Eu faço uma auto-reflexão em mim, na minha vida, nas minhas palavras, em tudo que eu vou escutar, em tudo. Eu procuro ter uma vida, outra vida. Uhum. Tá Filtro. filtrando bastante Filtro. tudo que tu ouve, tudo que tu vive, tudo que tu ingere. Muito legal. E salientar que Exatamente. tudo isso que Aquelas a Marja, mágoas. uhum, e a Marja falou ali de aspectos que são fatores de risco mesmo, né? Comer muito agrotóxico, comer muita carne vermelha, alcoolismo, e como a gente vê mulheres que bebem bastante, né? Eu fico impressionada, tem muito. E nós mulheres somos mais sensíveis ao álcool. A gente não tem tanta enzima para digerir o álcool e geralmente a gente também é menor, tem uma área menor, né? Não tem corpo tão grande. Cigarro. E o cigarro também. Mas isso tu não fumava, né? Eu acho, Marja. Não, não, Não. mas indiretamente sim, porque eu saía à noite. Então, Ah, sim, assim como eu passivamente. escutava uma música que me fazia não tão bem, né? Porque tudo, Uhum, cada palavra é uma energia, né? Uma uhum, palavra pesada, carregada, é uma energia que tu absorve ou não. Então, tudo é importante. A nossa alimentação também entra pelos ouvidos e pelo que a gente vê. Então, por isso que hoje eu faço uso, eu leio muito a Bíblia Sagrada, porque é a palavra espírito, é Deus falando com a gente. uhum. Sim. E diminuir o estresse também, né? Que seria outro fator de risco. E Tem um comentar como. estudo, Uhum. Só queria comentar aí como tem sido cada vez mais comum ter diagnóstico antes dos 40 anos. Tem sim, aumentado a proporção de mulheres com diagnóstico antes dos 40 anos, e provavelmente por esses fatores ambientais. O que tu ia falar de um estudo? de um estudo sobre a importância de ler a Bíblia. Quem lê a Bíblia 4 vezes por semana tem uma vida mais harmônica em todos os sentidos. Então, é muito Uhum, importante a gente ter um autocuidado, ter paz na vida, né? Qualidade de vida, ter boas amizades, ter uma espiritualidade, ler um bom livro, para que a gente tenha uma blindagem contra esse mundo que a gente vê que está assim sujo, né? sim, sim, exatamente. Tem muita porcaria por aí, né, Marja? E esse é um Exatamente. aspecto que tu desenvolveu fortemente depois do diagnóstico, né? Que foi a prática de uma religião, da fé. Tu disse Isso, que tu e já não estava é só. rezando. Tu, Eu tu estava disse que tu já estava desesperada. rezando.
Não, mas Eu assim, tava pro dizendo, diagnóstico, para a prova, tu já estava rezando ali, então tu já sim, tinha uma, tu já sim. era religiosa. Eu era religiosa, tu falaste muito bem. Eu era religiosa, eu tinha um ritual. Eu ia na missa, mas tinha mágoa no meu coração. E ser convertida, que hoje eu sou, é a gente estar sempre em reflexão e conexão a Deus, para que Ele nos mostre até o uso de uma palavra errada, de um pensamento errado, para que isso não nos atinja, sabe? E antigamente eu ia na missa, eu tinha um ritual, falaste muito bem. Uhum. Ia na missa, pegava um trecho na Bíblia, ia também em centro espírita. Hoje não. Hoje eu sigo um único caminho, que é Jesus Cristo e ponto final. É ler a Bíblia e deixar ele me tocar, deixar ele me mudar, me moldar e pensar muito bem antes de agir sobre o que é que eu posso fazer para agradar a Deus. Entendi. Bom, e aí até eu te perguntei, né, se eu podia entrar nesse assunto, porque o nosso título, Sim, 50 Tons de Outubro Rosa, remete aos 50 Tons de Cinza, que é um filme que fala de muito de sexo, né? Depois eles sim, acabam se casando, mas formam uma estou falando com família. uma doutora ginecologista, né? Aham. Então, a Marja disse que eu poderia perguntar como é que ficou a vida sexual dela depois do diagnóstico e do tratamento, Eu dessa me converti hormonoterapia que às vezes. em Sim. 2017. Eu não foi uma atitude impensada. Eu fiquei um ano de 2017 a 2018 pensando sobre isso e conhecendo mais a religião que eu frequento atualmente. E eu me converti. E nessa conversão, eu larguei amizades, ambientes, baladas, bebida indiretamente, cigarro, músicas. Eu fiz uma limpa, eu me converti, como falei, e eu te responderei quando eu me casar, né, com uma Uhum. pessoa também convertida. Uhum. Eu não posso te responder porque eu me converti, eu estou seguindo a risca, né? Tá. Mas. Por quê? Por quê, Fernanda? Porque uma relação sexual, para mim, você herda todas as doenças e toda a parte espiritual de uma pessoa. Então, como eu já vim com esse histórico aí, eu não posso me sujar, entende? Eu tenho que Uhum. ficar limpa, limpa de comportamentos, com amizades. Um amigo pode te levar para o inferno, né? E eu não posso. Uhum. Não, Mas assim, a sexualidade nem sempre é com o outro. Pode ser sozinha, pode ser a autoestima, pode ser se tu nota alguma coisa diferente na lubrificação, nos conta aí que a gente não. quer saber. Eu vou te dizer uma coisa. Esses dias eu estava no oftalmologista e ele comentou sobre esse assunto e me recomendou o ômega 3. Então, eu comecei a tomar o ômega 3 em função das lentes de contato. E ele disse que, além disso, para lubrificar os olhos, que eu faço uso de lentes de contato, ajudaria essa questão. Então, indiretamente, eu já tenho a solução. Tá bem. E ajudou o ômega 3 na secura do olho? Sim, É. sim, muito. Uhum. Ah, Meu boa médico dica. Horta Barbosa, muito bom. Uhum. Tá. E Marja, e a questão da autoestima, eu sei que tu já falou um pouquinho, mas é uma coisa também que toca bastante as mulheres, ainda mais uma mulher jovem como tu, né? Ter que daqui a pouco tirar toda uma mama. Eu sei que tu também estava bem envolvida com a
a cirurgia plástica também, né? Na época que tu estava indo lá no Sim, consultório para induzir a ovulação. Como é que eu foi achei a reconstrução da mama? mais importante que a reconstrução da mama foi me reconstruir. Eu Uhum. procurei cursos de autoconhecimento, fiz vários, e arrumar o cabelo, se maquiar, fazer a unha, tudo bem. Mas eu precisava de algo muito mais forte. Uma pessoa que Uhum. perde, uma mulher que perde a mama e que fica assim com alguma marca, alguma cicatriz, ela tem que se ela tem que renascer, ela tem que encontrar forças muito grandes diante desse quadro, porque coisas que tu valorizava, tu não vai valorizar daqui para frente, né? Muda muita coisa. Mais importante é a saúde, mais importante é a saúde espiritual, é a minha comunhão com Deus, é estar bem, é servir, seguir meu propósito aqui nessa vida. Isso é muito mais importante do que a parte estética. Eu tive o privilégio de conhecer a doutora Márcia Portela, que me Ah, apresentou sim, um a Marcinha procedimento foi minha. Aham, nós fizemos residência juntas. A Marcinha era 2 anos na minha frente. muito Querida ela. querida, foi o Sim, sim. máximo. Ela fez lipoenxertia. O que é isso? Em função, como faltou pele aqui na mama direita, ela tirou gordura da barriga e Uhum. colocou ali, né? A gente fez 2 procedimentos e com isso ela conseguiu, assim, o volume tão esperado. Então, nesse meio Ah, tempo, que esses dias bacana. até agora, em função desse Outubro Rosa, me comuniquei com ela, porque eu perdi o mamilo também, né? Uhum. E ela não me autorizou em função da pandemia, estou aguardando. E em novembro, ela me liberou para fazer o mamilo, Sim. Mas é através legal de a gente, tatuagem. sim, é legal a gente falar isso também, né? Que a Marja retirou toda a mama e bota aquele expansor, né, Marja? Ficou Coloquei o expansor, um tempo. Quanto tempo? por Quantos ai, meses? acredito que eu fiquei, acho que eu fiquei 1 ano, Bota Fernanda, um no expansor procedimento, para expandir a porque pele, você né? fica para expandir a pele, porque você perde literalmente a mama, e aí você Uhum, coloca uma estrutura como se fosse uma prótese de silicone, só que uhum. aí o médico consegue encher de líquido, acho que é líquido, né, que ele Soro, coloca, e aí aham. vai Vai enchendo expandindo a aos tua poucos, pele. né? Para ir expandindo a pele aos poucos. E aí até que Sim, bota o implante de silicone e exatamente. depois Depois pode reconstruir o mamilo mesmo, seja com tatuagem, pode, né? Fica bem bonito exatamente. mesmo. E veja que Exatamente. interessante. Olha só o trabalho multidisciplinar que é, né? Com quantos médicos, profissionais de saúde, profissionais de beleza que a Marja se envolveu, né, durante esse tratamento dela. Eu acho muito legal, assim, quando tem um caso que vários profissionais se envolvem e se complementam. E, e foi muito legal, né, Marja, que tu foste uma estudiosa da tua doença, né? Então, tu foste Sim, atrás do melhor como eu para falei, ti, né? eu conversei inclusive com um grupo que busca a cura do câncer e quem coordenava era um ateu e ele me disse, eu que sou ateu, comprei a Bíblia porque ela me ajuda a escrever, ter inspiração. Uhum. Quando eu não tenho conhecimento de um assunto, eu abro e peço, e no outro dia eu acordo e consigo. E foi por aí que eu fui me convertendo mais. Que legal, que Houve bonito. uma pergunta, houve uma É, pergunta ali se a mulher consegue amamentar após o tratamento. Achei bárbara. Muito boa exatamente. a Essa pergunta. pergunta é muito importante, Eva. Sim, tipo, a Marja ainda tem a outra mama. Uma mama ela tirou toda, não tem mais tecido mamário, mas não tem nenhum mamilo, né?
mas a outra mama ela pode amamentar. E às vezes também a mulher tira só um pedaço da mama e aí pode amamentar sim. Bem interessante. Muito importante, Fernanda. Ontem eu até conversei com uma paciente e ela me comentou, ela está batalhando ainda, está passando pela quimioterapia, sobre imunidade, né? A importância de uma boa alimentação. Eu me lembro que eu fui na nutricionista, ela me disse, né, algumas coisas assim, importantes. E eu me lembro de um suco de beterraba com laranja, que ele aumentava a minha imunidade. Muito bom. Uhum. Sim, interessante. Eu não precisei pausar o meu tratamento, sempre estavam com imunidade boa. Eu senti alguns enjoos, sabe? Mas eu Uhum. usei muito a minha fé mesmo. E não deixei meu trabalho, né? No período da quimioterapia eu trabalhava, ocupava a mente. O meu Mas chefe uma tu vez me falou conseguiu no assim, dia seguinte ir trabalhar? Ou como é que era? Fazia sim, químio e no dia até no seguinte ia dia. trabalhar? Não, Até eu no ia. dia? Fernanda, eu Nossa, saía da quimioterapia feliz porque eu via pessoas que não iam conseguir caminhar, sabe? E aí a sim. pessoa me olhava para mim e dizia, Marja, tu tá liberada. Então Que eu saía legal, pulando de Marja. lá. Que Sim, legal. sim, sim. Eu Marja, ia. olha só. Que legal, parabéns. Oi. Nossa, muito bonita a tua história mesmo de transformação, de superação, de fé. Muito legal. Nossa. Fiquei aqui eu me perguntando da estética e tu disse, não, mais importante que reconstruir a mama é reconstruir a si mesmo. Pá! Exatamente. Não, Tá mas certo, para mim adorei, foi adorei. isso. É, não, tá certo. Daí vamos A nos gente tem que se despedir. reconstruir todos os dias, né? É verdade, é verdade. E assim, um diagnóstico assim tão forte, daí que a pessoa é pressionada e a pessoa só cresce no sofrimento mesmo, né, Márcia? Se tá tudo bem, não vai Exatamente. querer mudar. Olha só, a gente já tá fechando uma hora antes que caia a live e a gente não consiga salvar. Eu só queria dizer assim, ó, das pacientes que têm câncer de mama ou outra indicação de preservar a fertilidade por câncer, apenas 14% recebem orientação de que a quimioterapia vai afetar a sua fertilidade. E apenas 4% realmente conseguem congelar óvulos. E depois, na volta, as que congelaram, 5 a 9% voltam para realmente usar esses óvulos. Mas isso é dado que mistura paciente oncológica quanto paciente também que congelou só por motivo social. Mas a importância de como a gente tem que divulgar isso ainda, né? Porque só 14% recebe informação e só 4% Inclusive, consegue fazer. agora em setembro saiu uma decisão em âmbito jurídico, dizendo que compete que a mulher tem direito, sim, o plano de saúde tem que dar a ela esse tratamento. Uhum. Eu ouvi essa notícia também, mas eu não sei se minha bateria tá Opa, acusando aqui. opa. Hein, Marja, você que é da área Oi. jurídica, de fato isso já está acontecendo? Eu ouvi essa notícia, mas eu não sei se está acontecendo. Eu ouvi, uma amiga minha enviou para mim e disse, né, que eu fizesse esse requerimento, porque eu já tinha feito um requerimento anteriormente e tinha sido negado. Eu paguei de forma particular esse tratamento. E agora saiu essa decisão em setembro dizendo que o plano de saúde tem que ressarcir, sim. Até me lembrei agora de fazer esse requerimento. Vou fazer agora. Mas tu acha que vai dar retroativamente assim? Sim, sim, o tratamento tem 10 anos. O plano de saúde Hum, tem 10 anos para ressarcir. hum, Não, a mulher pode 10 anos, entendeu? Se não aham. passou 10 anos, ela pode ressarcir. Pode, sim. Ah, que Pode, interessante. Eu sim, vi uma live pedir o também ressarcimento. de uma advogada falando disso, mas eu não sei se realmente já está funcionando. Até é de ver mesmo com os planos.
Mas, Marja, eu vou me despedindo aqui para a gente conseguir salvar a live. Muito obrigada pela Certo. tua presença. Eu adorei que tu tenha me contatado e dado essa ideia da gente fazer esse bate-papo. Muito obrigada também para o pessoal que nos assistiu, que acompanhou. Se depois vai ficar gravada essa live, se vocês acharem interessante, mandem para as pessoas que vocês amam, que podem ajudá-las. E Marge, você, o que quer dizer aí de Eu quero te agradecer pela tua importância, né? E de fazer com que seja possível o sonho das mulheres. Isso é muito importante, isso é coisa de Deus mesmo, parabéns. E quero agradecer a minha família, muitos familiares, como sempre, me apoiando, a tia Marisa, que me acompanhou nas quimioterapias, o psicólogo Gustavo Lopes de Lima, eu tenho vários psicólogos na família que sempre me apoiaram. Então, fica o meu abraço, meus amigos, e a você. Muito obrigada. Muito obrigada também. Boa noite para Boa todos e todas. noite. Beijão. Parabéns pelo teu Beijo. trabalho aí, divulgando Obrigada. essa história. Beijão. Gente, eu não Beijo. botei a rosa. Eu fui no supermercado especialmente para comprar essa rosa, cor de rosa, para oferecer para todos e todas, especialmente para a Marja. Muito obrigada. Que bom que eu Querida, eu vou lembrei da pegar. rosa. Beijão. Tchau, Beijo. adorei ver todos. Tchau.